Graças e paz, meus irmãos. Mais uma vez é motivo de alegria, meu coração está de volta a esta igreja, que tanto me acolhe com carinho, e isso é motivo de gratidão ao Senhor. Eu também quero aqui expressar meu agradecimento ao reverendo Sivaldo, que não considero só como um professor de seminário ou como um pastor, mas já como um amigo, que tanto tem me auxiliado, me ajudado no seminário, e a convite dele, bem como também do conselho, foi me dado a incumbência de trazer a palavra do Senhor. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Isaac Carvalho, sou seminarista, quartanista da Igreja Presbiteriana Memorial, presbítero na Igreja Presbiteriana Atos 2. E para mim é motivo de gratidão ao Senhor poder compartilhar da sua santa palavra. Peço aos amados irmãos que abram suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 26. Faremos a leitura apenas do verso 28, mas eu estarei expondo, se Deus assim nos permitir, todo o capítulo. Então, Atos, capítulo de número 26, apenas o verso 28 nesse instante, e em seguida eu farei as demais colocações durante toda a exposição. Assim diz a palavra do Senhor em Atos 26, verso 28. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Por pouco me persuades a me fazer cristão. Oremos ao Senhor mais uma vez. Santo, eterno e bondoso Deus, graças te damos, porque nesse instante estamos diante da tua palavra. Ó Pai, que a tua palavra penetre no nosso mais profundo ser, que possamos, ó Deus, ser enxertados e encharcados do teu Santo Espírito, e possamos compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Fala os nossos corações esta noite, para que nós possamos, ó Pai, ser tocados pelo teu Santo Espírito, e assim andarmos nos teus preceitos. É assim que nós te pedimos e te oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, uma palavra ecoa em nosso meio durante muito tempo. A palavra quase. Certa feita, um jovem está diante de um vestibular e ele estudou muito para aquela prova. E então ele recebe o resultado e ele chega e diz: eu quase passei. Ao mesmo tempo, este quase é também atribuído ao futebol. Meu time quase venceu, ou quase fez gol. Perceba que o quase está em nosso meio. Mas percebam, meus irmãos, que o aluno que quase passou no vestibular, ele não poderá cursar a faculdade. O aluno que quase foi aprovado na escola, ele na verdade foi reprovado. O time que quase venceu, provavelmente ele perdeu. Então o quase, ele não é suficiente, pois o quase não é o resultado positivo. Quando nós chegamos ao livro de Atos dos Apóstolos, nós estamos diante de uma narrativa. Este livro que é escrito pelo apóstolo Lucas. E Lucas, na verdade, pelo escritor e o médico amado Lucas. E este livro, na realidade, ele é um compêndio, uma continuidade do seu evangelho, o próprio evangelho escrito por Lucas. Ele é endereçado a Teófilo. E este livro, na verdade, ele tende justamente a ter uma narrativa. Ele é composto também por um grego diferente do que havia sido escrito nos demais livros. Esse grego é chamado grego clássico, pois quando nós lidamos com os outros escritos do Novo Testamento, nós estamos lidando
com o grego koiné, ou seja, qual é a diferença ao olharmos para isso? É que o grego de Lucas, ele é um grego rebuscado, ele é um grego mais detalhado. Então, as suas nuances, a forma como então ele se coloca, como ele coloca as palavras, vão fazer muito diferença. Como ele coloca os particípios ou o verbo, tudo isso então trará uma diferença muito grande na compreensão do texto. Ao chegarmos em Atos dos Apóstolos, nós temos duas vertentes para este livro. Primeiramente, ele tem dois personagens principais neste livro: Pedro e Paulo. Aqui então, a forma deste livro trabalhar é que ele tende a nos levar a uma concepção clara. Primeiramente, ele traz justamente Paulo, no caso Pedro, como sendo aquele que está justamente próximo aos judeus, aos israelitas, ou seja, a mensagem do Evangelho sendo trazida então para os israelitas. E isso vai até então o seu capítulo 11. Quando nós avançamos, nós vemos então que Pedro, ele é já retirado da narrativa e agora se volta para Paulo e Barnabé e as suas viagens, tensionando então que este evangelho, ele esteja então sendo também transmitido aos gentios. Então nós vemos essas duas dinâmicas em Atos dos Apóstolos. Em Atos dos Apóstolos que nós vemos também o novo apóstolo sendo introduzido no colegiado, que é o Matias, no seu capítulo 2. Em Atos dos Apóstolos, que nós temos a conversão de Paulo, aquele que era conhecido como Saulo de Tarso. E é interessante nós só pontuarmos isso, porque muitos se equivocam ao pensar justamente que a mudança do nome de Paulo se deve à sua conversão. Ora, isso não procede. Na verdade, Saulo era uma forma de Paulo ser tratado pelos judeus. Saulo, que vem de Saul. E então, para o grego, é tornado o seu nome Paulo. Mas não há um sentido da sua conversão. Bem, o texto no qual nós estamos trabalhando esta noite, no seu capítulo 26, ele é tomado justamente por uma concepção importante. Paulo já havia sido julgado em Jerusalém, e ele já havia então remetido a sua vontade de ser julgado por César, de ser julgado em Roma. De modo então que esta narrativa que nós vamos nos referir esta noite, não tem a ver com uma defesa de Paulo para a sua absolvição. Paulo aqui ele não está diante de um tribunal. Ele, na verdade, ele tem uma oportunidade de estar diante do rei Agripa. Figura essa que é importante, que aqui nós estamos diante de Herodes Agripa. E é importante nós termos a ciência de que houve 5 Herodes na Bíblia. 3 Herodes Antipas e 2 Herodes Agripas. Então, nós estamos diante de uma dinastia dos Herodes. Essa dinastia que perseguiu Jesus quando cristão, essa dinastia que também tensionou a morte de João Batista, é esta dinastia, então, no qual o apóstolo Paulo está presente. De modo que, feito essas considerações, eu quero meditar com os irmãos sobre o seguinte tema: aos quase cristãos está destinado o inferno. Aos quase cristãos está destinado o inferno. E como nós podemos então vislumbrar um quase cristão? Aqueles que por pouco aceitam o Evangelho. Primeiramente são aqueles que permitem, que ouvem a palavra de Deus. Acompanhe comigo o primeiro bloco desse texto, do verso 1 até o verso de número 11. E assim vai dizer a palavra de Deus:
A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: é permitido que uses da palavra em tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nesses termos: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim, pelos judeus, momentante, porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso, eu te peço que me ouças com paciência. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorrer deste princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus caminhassem, pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio, e se assim quiserem testemunhar, porque vivi fariseu, conforme a seita mais severa da nossa religião. E agora estou sendo julgado por causa da esperança, da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente, de noite e de dia, almejam alcançar. E é no tocante a esta esperança, ó Rei, que eu sou acusado pelos judeus. Porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. Assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, e encerrei muitos santos nas prisões, e contra eles dava meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles mesmos, por cidades estranhas os perseguia. Nesse primeiro bloco, nessa primeira sessão do texto, Paulo, primeiramente, ele está diante do rei Agripa, e é permitido a Paulo, então, falar em sua defesa. Perceba que o rei aqui, ele não está se utilizando de um imperativo, eu permito. Ele está de uma forma informal, querendo ouvir de Paulo acerca do Evangelho. A tensionalidade, justamente, de Agripa, não é estar diante, justamente, de Paulo para julgá-lo, mas sim de ter o conhecimento daquilo que ele profetizava, daquilo que ele falava a respeito de Jesus Cristo. De maneira que Paulo, então, nesse primeiro bloco, ele nos demonstra claramente ser versado no judaísmo, mas não somente isso, ele demonstra um claro conhecimento a quem ele está se dirigindo. Ou seja, Paulo sabia justamente do preparo do rei Agripa. Ele sabia que o rei Agripa era conhecedor do judaísmo. De maneira, então, que a sua forma de trabalhar, de persuadir o rei Agripa, está sobre justamente aquilo que o rei conhece. Ele, então, estabelece um ponto de contato para justamente proferir essas palavras. E o rei, então, está disposto a ouvir aquilo que Paulo está falando. De maneira que ele nos deixa claro ainda neste bloco, de que Paulo, então, inicia
o seu testemunho, falando justamente da sua personalidade, daquilo que ele era antes da conversão. Mas não somente isso, ele fala categoricamente de que ele conhece os preceitos pelos quais ele está sendo acusado. Ora, porque ele era um dos fariseus, ele era tido fariseu, ele foi criado aos pés de Gamaliel. De maneira então que ele demonstra uma outra concepção importante. Ele demonstra uma consciência pelo que ele está sendo julgado. Ele demonstra então uma sabedoria pelo que ele está sendo julgado. Ele sabe quais são os preceitos das leis nas quais os fariseus estão julgando. Então, deste modo, neste bloco, ele pretende então demonstrar o seu total conhecimento do judaísmo, a ciência que ele tem daqueles que o julgam. Ele sabe também perante quem ele está, que é o rei Agripa. E de modo então que o rei Agripa está ouvindo as palavras de Paulo. E ele está ouvindo não só por uma questão das palavras de Paulo, mas ele está ouvindo, sendo persuadido com aquilo que ele conhece. Paulo então ele diz: olha, eu tenho autoridade de falar sobre o judaísmo. Eu sei plenamente que tu também conheces. E é tanto que ele vai trabalhar nesta linha e dizer justamente que Cristo Jesus, essa esperança, e o assunto aqui, justamente a tensionalidade dos fariseus é em relação justamente à ressurreição. Ora, rei Agripa, veja, esta tensionalidade justamente não deveria ser possível no meio dos judeus, porque esta promessa nos foi dada. Ou seja, em Isaías 42:7 é falado justamente desta ressurreição e desta promessa. De maneira então que ele sabe com quem ele está lidando. Ele sabe como argumentar. Ele sabe que a maneira então de trazer o ouvinte a prestar atenção no que ele está falando é justamente ter conhecimento daquilo que o ouvinte tem a respeito do judaísmo. E é deste modo que ele se dirige ao rei Agripa, sabendo que o rei Agripa ele era versado no judaísmo, que ele era conhecedor das leis, que ele sabia das promessas. Ele trabalha com o rei Agripa no seu sentido de argumentar então com textos do Antigo Testamento. Ele traz o texto de Isaías, ele traz o texto de Jeremias, ele de fato, ele tensiona o rei justamente a ouvi-lo, trazendo justamente o argumento que ele já conhecia. De maneira que no segundo bloco agora, aqueles que são quase cristãos, mas está destinado ao inferno, eles não só são, digamos assim, aversos, não, eles são conhecedores da palavra, eles não só permitem que a palavra seja pregada, mas eles também têm a atenção de vislumbrar o testemunho desse evangelho. De maneira que aqui não há uma recusa do rei Agripa a Paulo. Acompanhe comigo agora como é que Paulo vai argumentar. Ele vai trazer dos versos 12 até o verso 18. E ele vai então trazer à tona agora a sua conversão. Com estes intuitos, parti para Damasco, levando autorização dos principais sacerdotes, e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente do que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nus por terra, ouvi uma voz que me falava, em língua hebraica:
Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os agrilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para que os quais eu te envio, para lhes abrirem os olhos e os converteres das trevas para a luz, e das potestades de Satanás para Deus, a fim que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Aqui então, Paulo demonstra um outro argumento. Primeiramente, ele fala da sua natureza, do seu conhecimento ao judaísmo. Mas o testemunho de Paulo aqui, ao justamente persuadir Agripa, está intimamente relacionado a uma mudança de vida, não pelas suas atitudes, mas pelo um ato gracioso de Deus. Perceba que Paulo aqui então, ele deixa claro que o seu coração estava justamente voltado contra Deus, que a sua vontade não estava em ir ao encontro de Deus, que ele na verdade ele era inimigo de Cristo. Perceba que então aqui ele está se desnudando, podemos assim dizer, diante do rei, dizendo que este evangelho que eu prego, este evangelho que eu vivo, este evangelho que com tanto amor, com tanta motivação, com tanta altivez eu prego, este Cristo a quem eu creio, que ressuscitou e que morreu por mim, tudo isto que há em mim hoje, nada disso veio pelas minhas atitudes. Ele então aqui está dizendo que este evangelho que ele defende, este evangelho que ele prega, este evangelho que ele crê, não foi um evangelho que ele, por sua própria ação, por sua própria atitude, ele descobriu. Ele fala justamente da sua morte, ele fala da sua cegueira, ele fala do seu momento, do qual na verdade ele foi resgatado, ele foi trazido. É nesse sentido então que ele se coloca como este testemunho, dizendo: olha, toda esta dádiva, toda esta minha esperança, toda esta minha alegria e esta minha motivação pelo evangelho não veio de mim, foi a ação do próprio Deus, a ação do próprio Cristo. E ele então dá testemunho da sua conversão, não falando de si mesmo, mas falando do ato gracioso de Cristo. Cristo vai ao seu encontro. É assim que nós também vislumbramos a obra redentora de Deus. Quando Deus resolve chamar Abraão, em Gênesis capítulo 12, verso de 1 a 3, onde justamente Abraão era idólatra. Abraão estava na terra de Ur dos Caldeus. Abraão era politeísta. No entanto, Deus o chama, Deus o traz, e para um propósito.
É assim que acontece com Paulo. Paulo não estava buscando a Deus, Paulo não reconhecia a Cristo, no entanto, ele é acometido de um chamado irresistível para com Deus. E é aqui então que ele argumenta com o rei Agripa. E o rei Agripa está ouvindo o testemunho de Paulo. Ele está persuadido por sua fala, entendendo justamente aquilo que Paulo quer demonstrar. Ora, aquilo que havia sido prometido se cumpriu. Ele de fato ressuscitou. E eu poderia estar no meio dos fariseus, eu poderia estar muito bem acomodado. Mas, no entanto, eu fui justamente arrastado, eu fui atraído para algo que eu mesmo não pude resistir, que é a verdade, que é justamente a presença do próprio Deus, a presença do próprio Cristo. E é aqui justamente que ele está demonstrando também, não só as promessas que havia no judaísmo, mas que essas promessas, que a lei, que os profetas apontavam para algo, apontavam para o Redentor, apontavam para Cristo Jesus. E este então é a promessa de Deus, e de forma graciosa, e não meritória. Ele então está dizendo: olha, nada fiz, rei Agripa. Se hoje o Senhor se impressiona com as minhas palavras, se hoje pessoas estão sendo persuadidas e convertidas pelo esse evangelho que eu prego, eu quero dizer, o mérito não é meu, o mérito é daquele que me salvou, o mérito é daquele que me resgatou, o mérito é daquele que justamente me fez cair com o rosto em terra, me fez me prostrar, e ao me levantar, eu tive uma nova vida. É neste sentido. Mas então, há uma forma que Paulo trabalha ainda com o rei Agripa. Como este rei, então, lidar com este evangelho? Acompanhe comigo dos versos 19 a 23. Pelo que o rei Agripa não foi desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judeia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disto, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me, mas, alcançando socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo, senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Isto é que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Aqui Paulo então demonstra a sua obediência, pois ele está dizendo que conversão não é um momento, conversão não é justamente algo momentâneo, algo passageiro, não é um sentimento de amargura, ou um sentimento simplesmente que eu passo naquele instante. A conversão é algo que muda a minha vida a tal ponto que tudo aquilo que eu pensava, eu não penso mais. Tudo aquilo que eu fazia que desagradava a Deus, eu não faço mais.
que tudo aquilo que era errado perante o Senhor, agora eu não pratico mais. De maneira que agora então ele se volta para o Evangelho, ele abandona o judaísmo, ele abandona o seu posto no sinédrio, ele sai da sua posição de perseguidor e passa a ser perseguido. Perceba então que a verdadeira conversão, ela não é medida pelo sentimento, pelas palavras que você professa. Isso não é conversão. Conversão não é você dizer que ama a Deus. Conversão é você demonstrar que ama a Deus, com as suas atitudes, com a sua vida, com a sua santificação. É você se abster das coisas do mundo, é você lutar contra as coisas deste mundo. É você justamente estar disposto a dar a sua vida em prol de Cristo. E é desta forma que Paulo se coloca. E muitas vezes, meus irmãos, nós ficamos maravilhados ao olharmos para a história de Paulo. Só que, muitas vezes, nós achamos que este evangelho está no passado. E nós não estamos dispostos a entregarmos nossa vida por Cristo. Quantos estão sendo perseguidos? Quantos estão sendo mortos pelo Evangelho? Nesta esperança no qual o apóstolo Paulo está firmado. E aqui então ele volta ao ponto de tensão, que é justamente aquilo que acusavam os judeus a respeito da ressurreição. A esperança, ou seja, Cristo ressuscitou. Então perceba que agora, ao tentar persuadir o rei Agripa, este quase cristão, ele não só traz o seu testemunho de conversão, que foi pela graça, ele também traz a causalidade deste efeito. Foi por conta deste evangelho que me humilhou a tal ponto que eu percebi que o meu caminho agora é pregar a palavra. E qual é a atitude então de Paulo diante da sua conversão? Só há uma atitude para aqueles que são verdadeiramente convertidos: obedecer a Deus, amar a lei de Deus, fazer a vontade de Deus. E é desta forma que Paulo, ele prossegue a sua vida. Ele faz tudo quanto Deus havia ordenado. Tudo quanto Deus havia ordenado para que ele fizesse. Aonde ele deveria pregar. A quem ele deveria pregar. E não é prometido a Paulo nenhuma vitória mundana. Ou não é prometido a Paulo nenhum bem. Mas sim, justamente é dito a ele que ele sofreria pelo nome de Cristo. E é nesse sentido então que Paulo traz a evidência. Ora, rei Agripa, é a evidência justamente do evangelho da conversão. Não está simplesmente naquele momento que Cristo justamente me chamou, mas está agora nesta evidência. Pois aqueles que foram justamente chamados por Deus, eles devem dar frutos da sua conversão. Mas nós também estamos diante das oposições. Parecia tudo muito bem, porque Paulo estava diante daquele que estava ouvindo o Evangelho, que estava justamente propício ao Evangelho, e ele justamente agora ele está, me parece bem, diante do rei Agripa. Mas há uma oposição aqui. Acompanhe comigo dos versos 24 até o verso 29. Assim vai dizer a palavra de Deus. Dizendo ele estas coisas, em sua defesa, Festo o interrompeu, e em alta voz, estás louco, Paulo.
as muitas letras te fizeram delirar. Paulo, porém, respondeu: não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso, porque tudo isso é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadindo de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: Paulo, por pouco me persuades a me fazer cristão. Paulo respondeu: assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem se tornassem tais qual como sou, exceto estas coisas. Meus irmãos, nós estamos aqui diante primeiramente de Festo, um governador que justamente foi aquele que recebeu o rei Agripa. E aqui nós estamos diante justamente de um homem que não tem conhecimento sequer do judaísmo. Aqueles então que sequer não compreendem o Evangelho, justamente são aqueles que perseguem o Evangelho. Perceba qual é a dinâmica de Festo. Festo não combate as palavras de Paulo. Festo não justamente argumenta contra as suas palavras com o judaísmo. Não, pois ele não tem argumento. E qual é então justamente a estratégia de Festo? O que são de muitos que não aceitam o Evangelho, que não querem nem ouvir da palavra de Deus, é desqualificar a pessoa. Aqui então nós estamos diante de uma estratégia que nós também vivemos. As pessoas por muitas vezes, por não terem argumentos de nos questionar, ou o nosso comportamento, ou as nossas atitudes, elas tentam desqualificar a pessoa. Elas não têm justamente argumento, elas não têm palavra, logo elas o chamam, por exemplo, como foi Festo, chamando Paulo de louco. As muitas letras te fazem delirar. E perceba que como Paulo, ele reagiu a isso. Ora, Paulo se manteve sereno. Paulo teve um autocontrole. É tanto que ele chama Festo de excelentíssimo. Ele não devolve justamente a palavra justamente contra ele, a desqualificação que Festo dá a ele, com a mesma tensionalidade. Não. Ele o trata com respeito, como deve ser. E ele chama justamente pelo seu cargo. Ele sabe que ele está diante de um governador. Perceba que justamente esta deve ser a atitude também daqueles que são convertidos. Diante das acusações, diante muitas vezes das injúrias, ou pessoas tentando desqualificar a nossa pessoa por não ter argumento contrário a nós, não devemos proceder da mesma forma. Não devemos então ir da mesma maneira, desqualificando a pessoa. Não, mas com respeito, demonstrando o conhecimento e jamais atingindo pessoas. O cristianismo, o evangelho, ele não está justamente para destruir pessoas no seu sentido justamente de argumentação, mas de destruir justamente narrativas que são contrários ao evangelho.
E estas narrativas justamente demonstram o quanto as pessoas estão mortas em seus delitos e pecados. Nós não defendemos valores cristãos para ofender pessoas. Nós defendemos valores cristãos porque isto agrada a Deus. Então Paulo não está preocupado em destruir ou desqualificar Festo. Não é desta forma que ele age. Ele está preocupado com o seu testemunho, com a sua palavra, com a sua oportunidade, poder demonstrar e poder justamente trazer quem é Cristo Jesus. De maneira que então nós chegamos à atenção do nosso texto, porque ele vai justamente a Festos. Não é a você que eu me dirijo, mas ao rei que me deu a oportunidade. E ele bem sabe o que eu estou falando, porque ele conhece os profetas, ele conhece o Antigo Testamento, ele sabe que isso foi prometido. E então Festo, dando oportunidade a Paulo para a sua defesa, testemunhando como foi a sua conversão, testificando também os seus frutos. Ele olha para Paulo e diz: por pouco me persuades a me tornar cristão. Ele está profundamente convencido de que Paulo está dizendo a verdade. Ele não está achando que o discurso de Paulo é mentiroso. Ele está profundamente amável a Paulo e está profundamente, justamente, convencido do seu discurso. Mas perceba que para o homem natural, ser convencido não é o bastante. Não basta ser amigo do Evangelho. E muitas vezes, pessoas têm esse discurso. Isaac, mas eu tenho um parente, olha, ele é tão bom, só falta Jesus na vida dele, mas é bom. Ele paga os impostos, ele é uma pessoa correta, ele não trai a esposa, ele tem um bom testemunho no seu trabalho, é uma pessoa boa, só não foi convertido ainda, mas só falta Jesus, o resto está bom. Perceba, isso não adianta, e é neste sentido, e é tanto, olha como o texto ele vai terminar, olha como o texto ele vai justamente nos dar essa nuance, de que Festo justamente estava convencido de Paulo, dos versos 30 ao verso 32, para nós justamente finalizarmos. Verso 30, a essa altura, levantou-se o rei, e também o governador, e Berenice, bem como os que estavam assentados com eles. E havendo-se retirado, falavam uns com os outros, dizendo: este homem nada tem feito passível de morte, ou de prisão. Então Agripa se dirigiu a Festo e disse: este homem bem podia ser solto, se não tivesse apelado para César. Ele então é convencido da inocência de Paulo. Ele justamente é tocado pelas palavras de Paulo. Ele percebe o bom testemunho de Paulo. Ele vê que nada tem contra este homem. Esta também foi a atitude de Pilatos com Cristo. Nada tenho contra este homem. Mas ele decidiu lavar as mãos. Nada Festo, na verdade o rei Agripa tem contra Paulo. Ele bem poderia ser inocentado se não tivesse apelado a Roma. E Paulo apela a Roma não para ser solto. Lembremos disso. Paulo não tem a atitude de apelar a César
com a tensionalidade de estar liberto. Não. Ele quer ir a Roma para pregar o Evangelho. A intenção dele não é ser justamente liberto dos agrilhões deste mundo, mas por ser livre em Cristo Jesus, ele está disposto a ser escravo de Cristo para pregar o Evangelho. Perceba que aqui há um coração convertido. Há algumas aplicações, meus irmãos, que nós precisamos fazer acerca de tudo aquilo que nós ouvimos, de tudo aquilo que nós expomos. Primeiramente, nós temos que perceber que pessoas aceitar ouvir a palavra de Deus, aceitar ouvir o Evangelho, ser amigo do Evangelho, isto não é conversão. Muitas vezes nós estamos justamente diante de pessoas que são sim favoráveis a ouvir a palavra de Deus. E há uma outra coisa, me parece que só de falar de Cristo já está bom. O importante é falar de Jesus. Perceba, isso muitas vezes nós temos em nossos meios. Então, ouvir a palavra, ser amável a ela, não é o bastante. Não é conversão. É reconhecer testemunho, reconhecer justamente pessoas que são de Cristo, isto não é conversão. Percebam que aqui também o rei Agripa, ele está diante de uma situação em que não só ele reconhece, mas ele testifica que Paulo é inocente. E isso ainda assim não traz conversão. Nossa grande preocupação é que muitas vezes tem pessoas convencidas na igreja. Pessoas que se vestem como cristãos, que agem como cristãos, que falam como cristãos, que usam a Bíblia de cristão, que tem justamente todo o aparato de cristão, mas que o seu coração é de pedra e não é de carne. Tivemos casos já de pessoas chegarem e dizerem: não, eu fico aqui na igreja porque eu acho que a igreja é um bom lugar para criar meus filhos, me dá excelentes valores morais, eu não me sinto convertido, atraído por Cristo não, mas eu quero ter uma vida mais regrada, mais saudável. Perceba, isso não é evangelho, isso não é conversão, isso não é cristianismo. Conversão é arrependimento, conversão é mudança de vida, conversão é reconhecer Cristo como Senhor e Salvador, conversão é deixar para trás todas as minhas práticas e viver para o evangelho. Quando nós olhamos, meus irmãos, para o quase, que tanto está em nosso meio, saibamos que para aqueles que quase aceitam a Cristo, quase, estes irão para o inferno. Nós possamos estar orando dia a dia para que conversões genuínas aconteçam, para que corações sejam convertidos a Deus pela ação do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos faça viver a sua palavra, sabendo que um coração quebrantado e compungido, o Senhor não rejeita. Oremos ao Senhor. Pai, obrigado por esta noite, obrigado pela tua palavra. Nós bendizemos o teu nome, Senhor, porque foi através dela, ó Deus, que podemos ser instruídos. É através da tua palavra, Senhor,
que podemos compreender as Tuas verdades. Ó Pai, obrigado, Senhor, porque somos então confrontados com a Tua palavra, sabendo, ó Deus, que não é o comportamento humano, que não é a consciência humana, que não é nada que venha do homem, que possa produzir vida eterna. Não é através de nós, não é através da nossa sabedoria, não é através do nosso entendimento, que teremos então novidade de vida. É através do Teu Evangelho, é através da obra do Teu Espírito, é através do sangue remido de Cristo Jesus, que nos faz ser mais alvos do que a neve. Obrigado, Pai, por esta noite, que o Teu povo, ó Senhor, possa justamente Te buscar em espírito e em verdade, e entender que conversão é mudança de vida, que conversão é uma obra exclusiva de Deus, por meio de Jesus Cristo, com o auxílio do Teu Santo Espírito. Obrigado, Pai, é assim que nós te oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém.